A natureza é um dos cartões postais de Santa Catarina e nos impressiona com cenários inesquecíveis e deslumbrantes. Aqui o tempo esculpiu e eternizou verdadeiras obras de arte. Um paraíso de formas, cores e sabores nas 4 estações do ano. E é aqui, em Florianópolis, capital do estado, que está a sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Sua atual infraestrutura abriga um judiciário eficiente, célere e respeitado. São mais de 120 anos de história, desde a sua fundação em 1891. Uma trajetória preservada no rico acervo histórico de seu museu. Norteado na realização da justiça, o Poder Judiciário Catarinense assegura a todos o acesso com efetividade na prestação jurisdicional por meio de processo físico e digital. Para fortalecer essa atuação, o Tribunal de Justiça adotou como estratégia fundamental a criação em 1991 do Centro de Estudos Jurídicos, CEJUR. Em 2005, mantida pelo Tribunal de Justiça, a Academia Judicial tornou-se responsável pela qualificação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados e servidores. Toda essa evolução proporcionou à Academia ser a primeira escola judicial do país a realizar o curso de formação para ingresso na magistratura, como etapa final do concurso, definida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM. Em 2007, foi credenciada pelo Conselho Estadual de Educação para oferecer cursos de pós-graduação lato sensu, onde já formou várias turmas como especialização em Direito e Gestão Judiciária. Em 2012, o Conselho Estadual de Educação elevou o status da Academia Judicial para instituição de ensino superior. A Academia Judicial ainda oportuniza a produção e disseminação de conhecimento científico, com destaque para os núcleos de estudos e pesquisas, NEPs. O acesso à revista científica, seu suplemento cultural e livros digitais. E ainda a participação nos programas Residência Judicial e Mediação e Conciliação. A Academia Judicial cumpre papel fundamental, contribuindo para com o desenvolvimento e aprimoramento do maior patrimônio do Poder Judiciário, seus magistrados e servidores, em suas respectivas áreas de atuação, oportunizando a qualificação e a pesquisa, em prol da melhoria na prestação da atividade jurisdicional, bem como a efetivação da educação profissional no âmbito do Poder Judiciário Catarinense. Centro de Estudos Jurídicos, CEJUR, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Compromisso com a formação de excelência. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. O Centro de Estudos Jurídicos, CEJUR, por intermédio da Academia Judicial, lhes dá as boas-vindas ao segundo encontro do programa Novo CPC em Debate no Poder Judiciário, que tem por objetivo preparar magistrados e servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina para atuarem de acordo com as normas do novo CPC, a fim de evitar falhas e omissões que possam levar às arguições de nulidade e comprometer a prestação jurisdicional. A palestra deste encontro será Postulação, Saneamento e Técnicas da Decisão Judicial, e será proferida pelo excelentíssimo senhor juiz de direito de segundo grau, Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, a quem convidamos a se dirigir à mesa diretiva. Por favor. Também convidamos à mesa para coordenar os debates o excelentíssimo senhor desembargador João Henrique Blasi,
coordenador-geral do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça. Também convidamos a secretária jurídica do gabinete do desembargador Paulo Henrique, a senhora Daiane Eberts. Informamos que aqueles que necessitarem de declaração de comparecimento poderão retirá-la na recepção ao término do evento. Informamos também que, durante a palestra, poderão ser efetuados questionamentos por escrito nos formulários que se encontram com as recepcionistas. Aos magistrados e servidores que participarem deste evento online, as perguntas poderão ser enviadas pelo sistema Moodle no endereço debatesvirtuais.tjsc.jus.br. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva é juiz de Direito de segundo grau do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e atua na Primeira Câmara de Direito Público. É professor de Direito Processual Civil, tem artigos jurídicos publicados em revistas especializadas e integrou a comissão da Associação dos Magistrados Brasileiros para a elaboração do novo Código de Processo Civil. É coautor da obra Processo Civil em Movimento. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva. Vamos aguardar ele um pouquinho, ele já vem. Peço a gentileza que dentro de instantes iremos dar início à palestra. Deu? Começamos, então? Agora sim passamos a palavra para Vossa Excelência. Me pediram para fazer a palestra de pé e que me movimentasse um pouco. Coisas da academia, que a gente cumpre rigorosamente as ordens, então eu estou me sentindo assim um pouco apresentador, alguma coisa assim, um pouco desconfortável, né, com esse equipamento, mas vou tentar que ele não influencie tanto já na qualidade duvidosa da palestra. Deixa eu só pegar aqui o meu. Ok. Bem, pessoal, boa tarde, obrigado pela presença. É uma alegria ter o amigo João Henrique Blasi na presidência dos trabalhos, a Daiane, que trabalha comigo também. João Henrique é um amigo de longa data da nossa família, é um dos destaques do nosso tribunal, é uma referência jurídica aqui na casa e, para mim, é uma alegria muito grande tê-lo presidindo a nossa mesa de trabalhos hoje. O novo Código de Processo Civil tem, nos precedentes judiciais, uma das suas vigas mestras. E como na aula anterior, no nosso encontro anterior, o doutor Hélio inaugurou um precedente de vir palestrar sem gravata, eu resolvi, então, em homenagem à força vinculante dos precedentes, seguir a mesma linha e acho que podemos propor isso sexta-feira de tarde, casual day, para que a gente se sinta mais à vontade e tenha um clima até mais intimista. Então, espero que para os próximos também a jurisprudência seja observada, de modo que tenhamos fidelidade, né, aos patamares jurídicos do novo Código. Vamos lá, então. Fazendo umas considerações iniciais, a realidade da justiça brasileira é de todos conhecida. Nós temos hoje mais de 100 milhões de processos em tramitação. A maioria da energia jurisdicional despendida para esse acervo é dirigida aos nossos grandes clientes, ou seja, os 100 maiores clientes do judiciário são o poder público, as grandes corporações, e elas consomem mais de 50% da nossa energia para gerar resultados. É um sistema que tem dificuldade de caminhar com as próprias pernas em razão dessa dificuldade, desse gigantismo. Apesar dos juízes brasileiros serem os terceiros em produção no mundo, nós não conseguimos dar vazão a essa avalanche de processos e é extremamente angustiante para quem está do lado de cá do balcão ter que lidar com esse acervo, ter que lidar com a dificuldade de superar esse volume de processos sob tramitação. O novo Código de Processo Civil ele vem fincado numa nova plataforma jurídica. Ele é espelhado na Constituição Federal e ele tem como seus fundamentos a isonomia, a segurança jurídica, a observância de um contraditório substancial, a cooperação, o prestígio, as formas consensuais de composição de litígios. E tudo isso tem muita novidade. As pessoas ficam um pouco assustadas pelo fato de não terem muito contato ainda com o novo Código. E se nós fôssemos fazer uma classificação
da receptividade do código, eu proporia quatro grandes grupos. Primeiro, do pessimista radical. Aquele que não gosta do código, acha que não precisava de um código novo, não se interessa em conhecer e diz, não vai funcionar, esse código não presta, o de 73 era muito melhor. Gosta de peixe cru? Não. Já provou? Nunca e nem quero. Esse é o pessimista radical. Tem um pessimista moderado, que é aquele que não tem muita simpatia pelo código, acha que não precisava de um novo diploma processual, mas quer aguardar a tramitação para ver como é que ele vai se comportar no dia a dia forense. E tem o otimista moderado. O otimista moderado é aquele, como eu, que considera que o código é bom, que tem perspectivas de trazer bons serviços ao sistema de justiça, mas nós vamos ter que conferir com a carruagem andando para saber se ele realmente será um bom código ou não. E tem uma quarta categoria, que é o garoto propaganda das Casas Bahia. Olha o novo código aí, gente. Tem conciliação, tem mediação, tem precedentes, tem incidente de resolução de demanda repetitiva. Vem com o novo CPC, porque nós vamos reduzir o tempo de duração do seu processo em até 50%. E também não é bem assim. Então, nós convivemos com essas reações em relação ao código, e é preciso que a gente tenha calma. Nesse momento, o Hélio já falou isso na sessão, no nosso encontro anterior, é preciso que a gente tenha calma para se adaptar a essa nova realidade. Nós estamos aprendendo com o código na sua tramitação. É mais ou menos, eu vi uma comparação desse, achei bastante interessante, como um projeto de um automóvel que a gente começa a perceber os seus acertos e desacertos quando ele vai para a pista de treinamento. O código vai demonstrar suas virtudes e os seus problemas exatamente com a sua aplicação prática. É possível antever algumas melhoras? Sim, mas é só a prática que vai nos dizer se ele vai ser um bom código ou não e se vai poder ajudar na resolução de tantos problemas que nós temos. O processo judicial é preciso concebê-lo com muita realidade. Quando alguém vem para a justiça, quer trazer para a resolução um problema seu, do dia a dia. Ou seja, o foco do processo judicial tem que ser o direito das partes. O foco do processo judicial tem que ser o mérito. Nós não podemos nos preocupar mais, e o Código não permite isso, nós não podemos nos preocupar em ficar espiolhando nulidades e aspectos que vão ensejar a extinção do processo sem exame de mérito. Ninguém vai a um escritório de advocacia dizer, doutor, olha, eu preciso entrar com uma ação que eu quero discutir assim de forma muito arraigada, um litisconsórcio passivo necessário, eu quero discutir o valor da causa, eu quero saber se tem reexame necessário no meu processo ou não. Não, as pessoas vão lá para resolver um problema de um acidente de trânsito, de uma ação possessória, de uma desapropriação, algo que atinge o seu dia a dia. E o problema das pessoas está no direito material, não está no direito processual. E o novo Código, eu acho que tem a virtude impressionante de focar, de forma muito clara, o que se chama de primazia de decisão de mérito. O artigo 4º é apenas um exemplo disso, e vou falar sobre outros dispositivos que enfocam essa primazia da decisão de mérito de forma muito clara. E vejam o que diz o artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Solução integral do mérito. E, para isso, o Código utiliza uma série de ferramentas, uma série de dispositivos que vão fazer com que essa decisão de mérito tão desejada seja efetivamente realizada. Afasta-se de forma muito categórica, tenta-se afastar de forma muito categórica as vicissitudes do processo, aquilo que possa realizar, conduzir à realização de um julgamento que é uma hipótese de negação de justiça, que é extinguir um processo sem resolução de mérito. Toda vez que um processo é extinto sem resolução de mérito, tenho para mim que há uma hipótese de negação de justiça. As pessoas querem, numa ação judicial, como disse, resolver o seu problema. E isso se localiza lá no direito material, que é a resolução do processo com exame de mérito. O mercado da advocacia, ele é cada vez mais competitivo. Há uma especialização cada vez mais intensa. Nós percebemos que a maioria dos advogados está trabalhando praticamente num único nicho. E é preciso, em face até mesmo dessa competitividade do mercado de trabalho, que não só o juiz tenha expertise para julgar os processos. É preciso que o advogado trabalhe com técnica. E essa técnica, ela não é só uma técnica de direito processual, muito pelo contrário.
para se postular bem, para se ajuizar uma boa demanda, o advogado precisa dominar o conteúdo jurídico, o direito material envolvido naquele processo. Não há lugar mais para amadores no foro. Portanto, para que eu possa veicular adequadamente uma petição inicial de direito bancário, eu preciso conhecer o sistema do direito bancário. Se eu quero advogar na área de licitações, eu preciso conhecer com profundidade o direito material referente a licitações. Se eu quero advogar para servidor público, a mesma coisa. Se eu quero advogar no direito ambiental, a mesma coisa. Então, para que se postule de forma técnica, para que se leve adequadamente o direito do seu cliente a juízo, é preciso, além de técnica processual, é preciso de técnica de natureza material. Sem isso, nós teremos profunda dificuldade de verificar postulações bem realizadas. E é isso que nós vamos tentar procurar demonstrar aqui hoje. Essa técnica, obviamente, que ela também é dirigida ao juiz, porque o juiz precisa conhecer muito o direito material que está tratando e precisa conhecer bem o direito processual para que ele conduza o processo a partir das regras estipuladas pelo Código e possa decidir também de forma rente ao que está posto no processo. Então, quando se fala em técnica para postular, para conduzir, para decidir o processo, presume-se que todos os operadores do direito dominem o conteúdo das causas que estão trabalhando. E isso é fundamental. O que eu vou procurar apresentar aqui hoje? A simulação de um procedimento comum ordinário entre autor, réu e juiz, da petição inicial até a sentença. E é preciso ter claro que, quando um processo tramita em juízo, ele é realizado, ele é implementado a partir de uma metodologia. O processo nada mais é do que uma metodologia. E o Código de Processo Civil é que apresenta a metodologia para se chegar à decisão de mérito. A metodologia envolve a capacidade técnica de postulação, a capacidade técnica de condução e a capacidade técnica de decisão do processo. Quanto mais nós nos distanciamos do Código de Processo Civil no que tange à postulação, ao saneamento e à decisão, maior é o nível de problema que nós vamos encontrar. E é por isso, então, que o novo Código, acho que tem a virtude de trazer um pouco mais de amarras técnicas à postulação, ao saneamento e à decisão, e eu vou procurar demonstrar isso em seguida. Petição inicial. A petição inicial, em termos de elenco de requisitos, ela tem poucas mudanças do Código de 73 para o Código de 2015. Mas ela tem, não só nos seus requisitos, mas na forma com que o Código exige que se trabalhe, mudanças que são importantes. Primeiro, para qualificar a postulação, que nada mais é do que o projeto de decisão que se espera do processo. A petição inicial nada mais é do que aquilo que se espera da decisão judicial. Pelo princípio da congruência, a petição inicial vai projetar aquilo que o juiz vai decidir. E a partir da formulação da petição inicial é que nós teremos um processo que começa bem ou que começa mal. Primeiro ponto, é preciso que se conheçam os fatos que são trazidos a juízo. No passado, eu acho que todos constatam isso com bastante facilidade, houve, vamos dizer assim, um certo afrouxamento da magistratura e da jurisprudência acerca da forma técnica da postulação. Por quê? Porque nós cansamos de ver o judiciário debruçado sobre resolução de meras teses jurídicas. O fato, a massa necessária a ser experimentada e a ser decidida no processo, muitas vezes não era tratada. O Hélio falou na sessão anterior, na nossa aula, o autor finge que peticiona, o réu finge que contesta e o juiz finge que decide. Por quê? Porque o fato não é previamente conhecido, o fato não é previamente veiculado pelo autor na petição inicial. A petição inicial, como qualquer outra peça do processo, como a sentença, como qualquer despacho ou decisão, é uma peça que traz informação. As informações de uma petição inicial, elas precisam ser claras, precisas e bem dirigidas. Isso já dizia o Itaker Penteado na sua teoria da comunicação humana. Qualquer peça processual nós escrevemos não para nós, escrevemos para os outros. E é importante que se tenha consciência de que uma boa petição inicial, acima de tudo, precisa ser uma peça concreta e didática. Para isso, a parte precisa conhecer os fatos. Ela precisa explicitar ao juiz quais são os fatos que produzem
o direito por ela afirmado que permitam a fruição do direito e não simplesmente apresentar em juízo teses retóricas, como nós cansamos de ver em inúmeros processos. O advogado, quando vem a juízo afirmar que o banco está, de alguma forma, praticando atos lesivos ao seu cliente, ele precisa dizer qual é o tipo de contrato, qual é o prazo de validade desse contrato, quais são as cláusulas efetivamente abusivas, qual foi o valor que o seu cliente considera que pagou a mais, quanto tem a receber. Isso é uma estipulação concreta da petição inicial. Esse fato ele tem que ser conhecido previamente. A jurisdição civil, de regra, ela não é investigativa. Ela é meramente certificatória. Eu afirmo um fato ao qual eu atribuo a fruição de um direito, mas esse fato ele precisa ser conhecido, ele precisa ser afirmado. Eu não posso trabalhar uma petição com meras teses retóricas, porque isso não é argumentação, isso não é a correta formulação da causa de pedir e não vai gerar, consequentemente, a correta formulação do pedido. Então, é preciso, sim, que a petição inicial traga a juízo fatos concretos, inclusive para permitir que o réu, na contestação, possa exercitar o contraditório de maneira adequada, porque o ônus da impugnação especificada vai dizer, obviamente, aquilo que está posto na petição inicial. Se a petição inicial diz, olha, o banco está cobrando juros a mais, mas não diz absolutamente nada quais são os atos efetivamente lesivos que estão sendo praticados, o banco terá muita dificuldade de produzir uma contestação tópica. E também haverá dificuldade para que o juiz lá faça uma decisão, como o Código quer, devidamente fundamentada e que se decida com concretude o caso concreto. De modo que nós não podemos imaginar, na vigência do novo Código de Processo Civil, a tolerância que se dava nos tempos passados para que se formulasse pedidos genéricos, pedidos indeterminados, como se isso fosse uma faculdade do autor. O Código faz amarras nesse sentido e é preciso que advogados tenham consciência disso, que juízes tenham consciência disso. A regra, como se disse, que já havia no Código de 73, é que o pedido seja certo e determinado. O artigo 286 do CPC de 73 falava, o pedido deve ser certo ou determinado. O novo Código trata disso em 2 artigos distintos. O que é um pedido certo? O pedido certo é aquele que diz respeito ao objeto da causa. O que eu quero efetivamente com a causa? E o pedido determinado é aquele que trata de quantidade e de qualidade. Vamos ver alguns exemplos aqui. Pedido incerto. Requer a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas. Generalidade pura. Não é tolerado pelo sistema. Pedido certo. Requer a declaração de nulidade das cláusulas 2.1, 3.2 e 4.5. Pedido incerto. Requer a condenação do réu ao pagamento dos prejuízos. Pedido certo. Requer a condenação do réu ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e dano moral. Pedido indeterminado. Requer a condenação do réu à repetição do indébito. Generalidade pura. Pedido determinado. Requer a condenação do réu a devolver em dobro as quantias cobradas indevidamente. 3.500 vezes 2 igual a 7.000. Pedido indeterminado. Requer a condenação do réu ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Pedido determinado. Requer a condenação ao réu ao pagamento de danos emergentes, despesas com reparo do veículo no valor de 1.500 e de lucros cessantes, 15 dias em que o autor não pôde trabalhar, no patamar de R$2.000. Gente, não é possível mais que se formule a bel prazer do autor os chamados pedidos genéricos. E vocês vão ver daqui a pouco o porquê disso. Como dizia, o que gerou, na verdade, na minha opinião, a distorção, a técnica de formulação de pedidos indeterminados? Foi exatamente a tolerância dos tribunais. Eu me recordo lá em 1996, eu estava em Criciúma, Ronaldo, meu irmão, já estava aqui na capital, e começaram a aparecer as ações revisionais de contrato, que eram a petição inicial na base de tarrafada. Né? Eram aquelas teses novas, o autor não dizia absolutamente nada, só vinha, olha, capitalização de juros, com correção monetária é vedado, juro de 12% ao ano, é o patamar máximo, todas aquelas teses que ficaram super conhecidas. Mas o fato concreto, não apresentavam um contrato, não diziam quanto é que tinham pago, quanto é que o banco tinha cobrado, quanto é que eles tinham direito de receber, absolutamente nada. Trocava ideia com o Ronaldo pelo telefone. Rona, essas petições iniciais, elas precisam de emenda, a parte precisa explicitar qual é o fato que ela quer discutir em juízo, e a gente mandava emendar a inicial. Não se emendava. Não, porque eu preciso que o banco apresente o contrato em juízo,
eu não tenho como saber quais são as cláusulas abusivas, porque eu não tive acesso ao contrato, etc. e tal, e nós começamos os dois a indeferir as petições iniciais. Apelação, tribunal reformável. Chegou uma hora que nós não íamos dar murro em ponta de faca e começamos a processar essas ações revisionais com toda essa generalidade, que depois vinha na generalidade para contestação, não se fazia prova pericial, e a sentença também só tratava de tese, para lá na fase de liquidação saber se tinha eventualmente algum tipo de abusividade, se havia alguma coisa a restituir ao cliente e coisas do gênero. Ou seja, perda de energia jurisdicional. Quando se fala que o processo precisa ter essa visão de pragmatismo, é porque preocupa-se com a qualidade da decisão e se quer resolver, preferencialmente numa única etapa, que é a fase de conhecimento, a solução integral da causa. É jogo sem prorrogação, a regra é de jogo de 45 para cada lado, sem prorrogação. Por isso que o Código não permite, como regra, a realização, a formulação de pedidos incertos e pedidos indeterminados. Como exceção, sim, mas como regra, não. Pedido genérico, como disse, é exceção. Quando é que se pode formular pedido genérico? Já era exatamente assim no Código de 73. Mas, como disse, por tolerância e por liberalismo da magistratura e da jurisprudência, isso não era cumprido à risca. Primeira hipótese, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Exemplo clássico, ação de investigação de paternidade acumulada com petição de herança. Como é que eu vou postular concretamente o que é que eu tenho de direito em termos patrimoniais para a investigação de paternidade, se eu sequer conheço o acervo de bens do investigando? E, obviamente, que eu vou precisar, inclusive, aqui, fazer prova. É uma das raras hipóteses que a jurisdição civil é investigativa. É a hipótese de realização de exame para atestar a paternidade. Nessas hipóteses, então, se permite a formulação de pedido genérico. Segunda hipótese. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Simples, acidente de trânsito em que o autor sofre lesões e precisa se recuperar mediante uma série de cirurgias corretivas. Eu já posso quantificar desde logo danos no veículo, lucros cessantes, eventualmente, que eu tenha ficado 15 dias sem trabalhar, mas eu não posso formular um pedido certo em relação à minha recuperação, porque ela vai ainda levar algum tempo para ser quantificada. Nessas hipóteses, como as consequências do ato ou do fato não estão devidamente concretizadas, é possível também formular um pedido genérico. Terceira hipótese, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Exemplo clássico, ação de prestação de contas. Ou seja, para que eu possa aferir eventual potencial do meu direito, eu preciso que o réu cumpra a sua obrigação de apresentar as contas e saber se existe débito ou crédito em favor de um ou de outro. Fora dessas hipóteses, não há possibilidade de formular qualquer tipo de pedido indeterminado. Por isso que eu disse que é fundamental que se conheça o fato, que se conheça a extensão do dano, a extensão da lesão ao direito, para que se formule adequadamente a causa de pedir e o pedido, porque há consequências graves agora na formulação de pedido indeterminado. Por quê? Porque no sistema do Código anterior não acontecia absolutamente nada quando o pedido era indeterminado. Mandava-se realizar a citação do réu, o processo tramitava com base nessa generalidade. Mas as consequências agora são bem mais rígidas, nós vamos ver isso em seguida. Nas ações de revisão de contrato, o Código manteve basicamente o mesmo dispositivo do 285B, a famosa emenda à FEBRABAN. Os bancos conseguem, com o poder de fogo que tem no Congresso Nacional, aprovar modificações no nosso sistema legal e também processual, ou seja, aquele generalismo a que me referia, ele teve um ponto final, porque o STJ passou a dizer que, olha, nós precisamos tratar essas causas com responsabilidade, e aquilo que estava no 285 agora está no 330. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá, sob pena de inépcia, de discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Isso aqui significa certeza e determinação da causa de pedir. Mantido exatamente o 285B e com outras consequências que nós já vamos tratar em seguida. Qual é a consequência de um pedido indeterminado? Está aqui, ó. Inépcia da petição inicial. Considera-se inepta a petição inicial quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Então, se o juiz
ao perceber a formulação de um pedido genérico, nas hipóteses em que não é cabível, ele não determinar a emenda da inicial para que o autor corrija e adeque a sua petição, seguramente o réu atento vai alegar a inépcia da petição inicial e não haverá possibilidade de qualquer tipo de salvação a esse processo, a petição inicial será considerada inepta. Aí está a grande diferença entre o Código de 73 e o Código de 2015. Por quê? Porque agora há uma sanção concreta estipulada pelo legislador para a formulação de pedidos indeterminados, que, como disse, são a exceção. Quando falava a respeito de o modo como o processo tramita em juízo, com uma metodologia, o legislador, desde sempre, e isso também não era uma coisa muito, pelo menos como regra, não era muito observada, é a ideia de um saneamento permanente do processo. O processo deve caminhar como se estivesse nos trilhos, sempre. O juiz, como condutor do processo, tem o dever, inclusive sob o ângulo da cooperação, de alertar as partes para problemas que existam na tramitação do processo. E por isso é que o juiz, desde o início do processo, já começa a realizar a atividade saneadora. Vamos ver, então, os comportamentos do juiz ao receber a petição inicial. Hipótese 1, petição sem qualquer vício e apta ao processamento. Receber a petição inicial e mandar citar o réu agora para uma audiência de conciliação. Outra coisa fundamental, e que nem todos têm o hábito, o juiz tem a obrigação de ler todas as petições iniciais, exatamente para poder fazer esse controle de admissibilidade, seja pela sua regularidade, seja pela sua necessidade de emenda, seja pela necessidade de eventual indeferimento. Esse hábito de ler a petição inicial, ele é muito mais do que um mero hábito, ele é uma obrigação do juiz para que ele conduza o processo de forma adequada. Se ele, para qualquer tipo de petição, ele se limita a expedir o mero cítice e encaminha o processo para audiência prévia de conciliação, ele pode estar causando um problema grave e irremediável naquele processo pelas consequências que nós vamos poder observar. Então, saneamento é algo permanente e progressivo no âmbito do processo civil e o juiz tem essa obrigação, sim, de ler com muita atenção a petição inicial. Hipótese 2. O advogado prepara uma petição que ele acha assim que está perfeita. Aquela que ele manda cópia para o cliente antes de ajuizar. Petição arrumadinha, com todos os requisitos, no seu entendimento, uma petição inicial apta ao processamento. O juiz não tem a mesma opinião e localiza na petição inicial do advogado alguns problemas. E ele, então, determina que a petição inicial seja emendada e, classicamente, saía o seguinte despacho. Determino que o autor emenda a petição inicial no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Reação do advogado. O pobre do advogado vai saber o quê quando o juiz profere uma decisão genérica dessa? Parece quase que uma charada. O advogado tem que ser vidente para saber onde é que está o problema da sua petição inicial. O novo Código trata da seguinte forma, esse dispositivo. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. É óbvio, o juiz precisa despachar também com lealdade ao advogado, porque aquele despacho que se fazia anteriormente era uma verdadeira charada, de modo que o Código exige agora que, se o juiz detectar problemas, ele tem que dizer, olha, tem problema no pedido, tem problema na causa de pedir, tem problema no valor da causa, e assim por diante. Ou seja, sinceridade o tempo todo. Hipótese 3. Petição inicial, foi determinada a emenda, não emendou, caminho, indeferimento, sem exame de mérito. Hipótese 4. Petição inicial com vícios e problemas insanáveis que acarretam a sua inépcia. Caminho, indeferimento da petição inicial. Hipótese 5. Improcedência liminar do pedido. Essa é uma novidade do novo Código, bastante interessante, que amplia e muito aquela mera regra do artigo 285-A do CPC de 73 e, na verdade, indica um tipo de comportamento a ser observado
pelo magistrado e, antes disso, é um tipo de comportamento que antevê como o autor deve passar a postular em juízo. Ou seja, o Código, como falava aqui no início, para brincar com a questão da gravata, etc. e tal, uma das vigas mestras do Código é a observância de precedentes. E não é a observância de precedentes simplesmente pelo juiz. Não se pode mais postular contra entendimento firmado em algum tipo de precedente. Eu não posso querer rediscutir em juízo, sem fazer as devidas ressalvas, matérias que já foram objeto de resolução em precedentes que têm força vinculante para o juiz. A força vinculante dos precedentes, ela se dá para o juiz e se dá para as partes, tanto que permite indeferimento liminar da petição inicial pelo mérito nas seguintes hipóteses. Percebam aqui, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. 1. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o Supremo editou súmula e o Superior Tribunal de Justiça editou súmula dizendo que cabe, por exemplo, a incidência de ISS sobre determinada operação, não pode o autor vir a juízo para dizer que não cabe a incidência desse tributo. De modo que, se isso acontecer, se ele vier para querer discutir matéria sumulada nessa primeira hipótese, o juiz indefere liminarmente a petição inicial pelo mérito, sem promover a citação do réu. É a primeira hipótese. Segunda hipótese, quando o pedido contrariar acórdão proferido pelo Supremo ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, a mesma coisa. Terceira hipótese, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Quarto, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Vejam que aqui o Código amplia aquelas hipóteses de precedentes obrigatórios lá previstas no artigo 927. Porque lá isso não consta. E aí se faz uma interpretação conforme no seguinte sentido, olha, eu tenho indeferimento da petição inicial por súmula de tribunal local, mas o juiz não é obrigado a seguir o entendimento dominante do seu tribunal a respeito de determinada matéria. Então, esses dois dispositivos eles devem ser interpretados de forma conjugada, para permitir maior rigor na observância de precedentes e também na hipótese de sua inobservância. Na vigência do Código de 73, eu não sei como é que eu estou de tempo. Já falei 45? Ah, tem? Ah, tá bom. São 16h45? Que horas nós começamos? 16h15? Tá. Na vigência do Código anterior, nós conhecemos durante muito tempo as chamadas condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade processual. O novo Código não fala mais em condições da ação, diz que para propor uma ação é preciso ter interesse e legitimidade, e não fala mais em possibilidade jurídica do pedido. Nós ficamos um pouco, na verdade, sem chão. Óbvio que essa solução de acabar com a possibilidade jurídica do pedido era um anseio mais do que fomentado por toda a parte jurídica do Brasil. Isso é uma invencionice brasileira. A impossibilidade jurídica do pedido não tinha nada de processo, sempre estava vinculada a mérito, mas permitia que nós indeferíssemos petições iniciais absurdas. Era muito comum que o juiz se deparasse com uma postulação que não tinha a menor base, o menor fundamento no ordenamento jurídico, e, ao invés de mandar citar o réu, a gente indeferia a petição inicial pelo mérito, na verdade, de forma transversa, dizendo que era impossibilidade jurídica do pedido. Ronaldo tem um caso clássico na 4ª Vara Civil, o camarada foi no Angelone, pediu uma coxinha de galinha na lanchonete, queria um sachê de maionese e outro de ketchup. Só tinha maionese, não serviram ketchup, ele se sentiu profundamente incomodado e entrou com uma ação de dano moral contra o supermercado Angelone. Quer dizer, essa ação, essa causa, ela é processável em juízo? É óbvio que não. Não é possível que se processe uma aventura dessa. Então, o juiz reconhece, desde logo, que não há agasalho no ordenamento jurídico para essa pretensão e indeferia a petição inicial, dizendo que era um pedido juridicamente impossível. Outro exemplo que eu considero clássico já é o do sujeito que foi numa micareta no norte do Brasil e saiu zerado. Não beijou ninguém, não ficou com ninguém. E ingressou com uma ação de dano moral em face do município e da empresa que tinha organizado a micareta, porque os amigos todos dele tinham se dado muito bem na festa.
Então, ele certamente alegou Código do Consumidor, teoria objetiva e etc. e tal, e queria dano moral porque não tinha beijado ninguém na micareta. O juiz de lá, ao invés de indeferir a petição inicial pela impossibilidade jurídica do pedido, mandou citar um município, uma empresa, essa ação foi processada. Instrução, testemunhas, etc. tal, o destino já era sabido, o pedido foi julgado improcedente, óbvio. Pelo menos o autor não se saiu tão mal, porque durante a tramitação do processo, isso é fato, ele engatou um namoro com o assistente social do fórum, de modo que, assim, ele teve, de certa forma, o seu prejuízo recompensado. Ou seja, Código de 73, impossibilidade jurídica do pedido, matava-se, obviamente, que essa petição no seu nascedouro. Eu ouvi dia desses uma ótima, um ex-aluno meu, que ocupa um cargo importante hoje na segurança pública, disse que um candidato foi fazer um concurso lá para a polícia, rodou na primeira prova de objetiva, petrou mandado de segurança, liminar. Rodou depois no exame psicotécnico, mais uma medida judicial, liminar, continuou no certame. Aí veio para a prova física. E foi fazer a chamada flexão na barra. E não conseguiu fazer 3 flexões em seguida. Entrou com uma ação judicial dizendo que ele foi reprovado porque tinha medo de altura. Dá para processar uma causa dessa? É óbvio que não. Então, o Código de 73 nos municiava com a impossibilidade jurídica do pedido. E o novo Código não fala mais disso. Mas pela conjugação, pela uma interpretação sistêmica do Código, é possível, sim, que se faça um chamado indeferimento atípico do pedido pelo mérito. O Fred Didier já sustenta isso na sua obra há muito tempo. Eu também, óbvio que não com a popularidade do Fred, mas eu também já sustento essa possibilidade de indeferimento pelo mérito há muito tempo. Então, eu acho que, por uma interpretação sistêmica e até por referência doutrinária, nós podemos continuar a indeferir esse tipo de postulação translocada, mesmo que o Código não explicite aqui nesse dispositivo essa perspectiva. Outra possibilidade, o juiz também julga liminarmente improcedente o pedido quando verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. É possível apelar, o juiz pode se retratar, e aí vem todas as sequências que eu também já não vou mais aqui ficar abordando. Partimos, então, para a contestação. Diferentemente do que acontecia no Código 73, que falava resposta em forma de contestação, exceção e reconvenção, a peça a ser produzida pelo réu é uma contestação. Nessa contestação, ele vai veicular defesa, contra-ataque com uma reconvenção e também as defesas de exceção. Mas numa peça única. Nós não teremos mais no novo Código, não temos mais no novo Código, uma peça para contestação, uma peça para reconvenção e as chamadas exceções que geravam um trabalho absurdo de todo o sistema. Então, a incompetência absoluta era tratada como preliminar da contestação. A relativa era mediante exceção. Impugnação à assistência judiciária gerava um incidente. Impugnação ao valor da causa, um outro incidente, com registro, atuação, intimação da parte ex-adversa e uma decisão que era agravável. O Código acabou com todos esses penduricalhos e agora concentra numa única peça todos os comportamentos do réu. Então, ele alega defesa, exceções e contra-ataque numa única peça, o que é extremamente produtivo. Imagine o que se elimina de idas e vindas do processo e, inclusive, a perspectiva de tantos recursos ali para aquelas exceções, como eu havia referido. Outra coisa interessante do Código, também em primazia da decisão de mérito, é a possibilidade de redirecionamento quando o réu alega ilegitimidade passiva ad causa. Isso aqui mais ou menos substitui um incidente que eu nunca processei em toda a minha vida de magistrado, que era a chamada nomeação à autoria. Vejam o que o Código diz. Artigo 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Se isso acontecesse no sistema do Código 73, o que geraria? Uma sentença de 267, inciso 6º, ilegitimidade passiva de causa. O que o Código quer? O Código quer que o processo renda, que o processo se dirija sempre à decisão de mérito. Se o réu diz que é parte passiva e legítima e o autor concorda com o redirecionamento, no mesmo processo já se dá esse redirecionamento. Não há necessidade de extinção para a propositura de uma nova demanda. E o que acontece com o autor? Ele substitui e paga despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado daquele réu excluído. Reconvenção.
A reconvenção tem exatamente as mesmas regras da petição inicial, quanto formulação da causa de pedir, do pedido, exatamente igual ao que se dá com a petição inicial. Uma coisa interessante, havia uma certa discussão no Código anterior, e o legislador agora resolveu dar um ponto final nisso, que é a possibilidade de ampliação subjetiva do processo. Vejam o que diz o artigo 343. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Imaginemos a seguinte situação. O autor ingressa com uma ação reivindicatória em face do réu. Na contestação, ele alega o quê? Direito ao uso capião pela prescrição aquisitiva. Ele alega posse ad uso capionem e, portanto, ele não se limita a exercitar uma defesa mediante contestação, mas ele pode contra-atacar com reconvenção, ampliando a parte subjetiva do processo. Por quê? Porque, para propor a reconvenção em face do autor, vai passar a figurar no polo passivo da reconvenção não apenas o autor, mas todos aqueles litisconsortes que precisam ser necessariamente citados numa ação de uso capião. Isso, no Código anterior, não havia previsão e havia uma discussão se essa ampliação subjetiva do processo era possível no manejo da reconvenção. O legislador quis dar um fim a essa discussão e agora permite, então, essa reconvenção, por exemplo, numa reivindicatória com o pedido de uso capião invertido. O parágrafo 4º fala também que a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsorte com o terceiro, ou seja, um terceiro pode se unir ao réu e propor uma reconvenção com o autor. Aqui a explicação é um pouco mais demorada, porque a gente teria que tratar de litisconsórcio necessário, unitário, e não temos tempo para isso, fica apenas a referência. O julgamento conforme o estado do processo praticamente se mantém o que havia no Código de Processo Civil de 73, extinção do processo, que era lá 267 e 269, quando tratava de prescrição e decadência, e quando tratava de reconhecimento da procedência do pedido, transação ou renúncia ao direito em que se funda a pretensão. E o julgamento antecipado de mérito, que era o nosso julgamento antecipado da lide. Não vou me ocupar muito desse tópico. O que tem de novidade muito interessante é o chamado julgamento parcial de mérito. Está aqui no artigo 365. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, que é julgamento antecipado. Seguinte hipótese, o autor ingressa com uma ação de indenização por acidente de trânsito e aprova, porque a responsabilidade é objetiva, porque não há uma impugnação adequada que traz uma série de repercussões na tramitação do processo, como determinada em controvérsia. A causa está madura, por exemplo, para decidir a respeito de danos emergentes e de lucros cessantes, mas não está madura suficientemente para pensionamento, porque precisa fazer uma perícia para testar a perda da capacidade laborativa do autor. Então, o processo está maduro para duas partículas do pedido, mas precisa prosseguir, fazer prova para examinar a questão do pensionamento. No Código anterior, o processo ficava todo aguardando a realização da prova e se proferia uma única sentença, decidindo os 3 tipos de pretensão formulada. No novo Código, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento daquelas parcelas, ou por incontrovérsia, ou porque a causa está madura, o juiz profere uma decisão interlocutória de mérito, ou seja, ele julga parcela das pretensões na tramitação do processo. O que está maduro é decidido, o que precisa de produção de prova, aguarda a instrução e lá depois, então, ao final, é que se profere uma sentença com resolução de mérito e de extinção da fase cognitiva do processo. Isso é um avanço importante, porque permite, obviamente, que uma execução, não só a execução que se daria como uma antecipação de tutela, mas é uma abreviação daquilo que está pronto para ser decidido, sem necessidade de aguardar. Essa decisão, que é uma interlocutória de mérito, por explícita previsão legal, desafia agravo de instrumento. A maior evolução, na minha opinião, em termos de técnica no procedimento comum, ele se deu no saneamento concentrado.
Antes, na vigência do Código 73, nós tínhamos uma fase de saneamento concentrada, que era exatamente esse momento que a gente se encontra aqui. O que o juiz fazia nessa decisão de saneamento? Ele examinava as questões processuais eventualmente pendentes e encaminhava o processo para a fase probatória. Verificava qual era a pretensão de prova do autor e do réu, fixava os pontos controvertidos, definia as provas a serem realizadas e encaminhava o processo para a instrução. No novo Código se quer muito mais do que isso. Primeiro que o saneamento propriamente dito, ele fica muito mais técnico, mas ele é ampliado, porque ele não se limita apenas a tratar de questões processuais e da questão probatória. Ele organiza o processo para a decisão de mérito. Vejamos. O que o juiz vai fazer, então, nessa decisão, nessa fase processual? Resolve questões processuais pendentes, se houver. Delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Define a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373, ou seja, é no saneamento, sepulta-se de vez aquela discussão, a inversão do ônus da prova é técnica instrutória ou técnica de julgamento? Não, é técnica instrutória. E se o juiz inverte de alguma forma o ônus probandi, ele precisa segurar a parte a quem se inverteu a possibilidade de produção dessa prova, e não como uma surpresa lá na sentença, só, olha, vou julgar com a inversão do ônus da prova. Ou seja, o Código explicita que, nessas hipóteses, o juiz deverá assegurar a parte a perspectiva de se desincumbir desse ônus. E outra coisa, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. A importância disso é nuclear. Por quê? Porque o juiz ficou com um encargo, que assustou a muita gente, nós vamos tratar disso em seguida, de fundamentar a sentença respondendo a todos os argumentos capazes de infirmar a sua conclusão. O juiz não vai ter que proferir uma sentença modelo questionário. Responde todas as teses do autor, responde todas as teses do réu, não. Ele tem que responder os argumentos capazes de infirmar a sua conclusão. E o que ele faz aqui, nessa fase do processo? Ele chama as partes, e eu vou mostrar em seguida como é que isso se dá, ou ele já por conhecer a matéria em debate, ele delimita quais são as questões de mérito a partir do contraditório que vão ser passíveis de apreciação na sentença. O que acontece em seguida? Depois desse saneamento, em que o juiz delimita essas questões que serão tratadas na sentença, as partes podem pedir, o Código usou essa expressão, não acho muito boa, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, exatamente em todo o conteúdo da decisão saneadora. Essa decisão saneadora é feita em gabinete. E essa decisão, se não houver esse pedido de esclarecimentos, ela se torna estável e vincula juiz e partes acerca do que será objeto de análise na sentença, não se podendo falar a posteriori de que a sentença é nula porque deixou de apreciar o argumento X ou o argumento Y. Ou seja, essa organização do processo pavimenta o ato decisório da sentença, o que me parece bastante interessante. E o Código diz o seguinte: se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou a esclarecer as suas alegações. Eu tive o hábito sempre, no primeiro grau, de fazer o saneamento em audiência. Acho que era uma providência extremamente salutar. Por conta dessa proximidade, dessa intermediação entre o juiz e os advogados. Os resultados do saneamento em audiência, eles são os mais auspiciosos possíveis. E o Código, apesar de mencionar que nas causas de maior complexidade o juiz deve designar essa audiência, ele não está impedido, obviamente, de fazer esse saneamento em audiência em qualquer hipótese. Por quê? Porque o juiz, exatamente nesse diálogo com as partes, ele consegue limpar o processo em direção à instrução e também em relação às questões controvertidas que ele vai ter que apreciar na sentença. Por exemplo, a parte, nessa audiência, disse: olha, excelência, eu queria fazer prova pericial para verificar os danos no veículo do autor. O juiz diz: excelência, essa prova é ociosa. Por quê? Porque vossa excelência apresentou um orçamento que não foi impugnado pelo réu na contestação. Ok, excelência, então eu desisto. Eu queria fazer prova testemunhal para demonstrar a propriedade do veículo. Excelência, essa prova também é desnecessária, porque a propriedade foi devidamente afirmada na petição inicial, não foi impugnada na contestação, não há controvérsia sobre esse tema.
Ok, excelência, não precisamos fazer prova sobre isso. Ou seja, o juiz, em diálogo com as partes, vai organizando e limpando o processo para que, na audiência de instrução e julgamento, só se delibere acerca de questões efetivamente necessárias, ou seja, os pontos controvertidos da prova serão fixados a partir desse diálogo processual. Funcionava muito bem no Código de 73 e acho que pode funcionar muito melhor se os magistrados tiverem a preocupação técnica de se sentar com os advogados, dialogar, conversar e explicitar. Excelência, eu queria que o senhor se pronunciasse a respeito do Pacto de São José da Costa Rica na sentença, matéria de direito. Excelência, essa matéria não foi objeto nem da inicial, nem da contestação, não foi submetida ao contraditório, portanto, não posso me pronunciar sobre elas. Ok, excelência? Não precisa se pronunciar. Então, o juiz vai delimitando com as partes em diálogo, isso se chama cooperação, aquilo que será ou não objeto da sua decisão. Essa fase do processo estanca a perspectiva de análise de todas as teses que o juiz vai ter que examinar na sentença? Não, porque pode ser que na instrução surjam questões que o juiz também precisa resolver a posteriori. O exame da prova, o que a prova revelou, questões que precisam ser examinadas. Ou seja, esse é um momento de concentração, de preparação, de forma geral, daquilo que o juiz vai precisar ou não examinar na sentença. Acho que é um grande avanço e o Código dá atenção, que diz que essas audiências terão que ter um intervalo de pelo menos 1 hora, ou seja, paciência, calma, conversa. O saneamento será muito mais eficaz, o processo irá muito mais estável para a sentença se esse trabalho de organização prévia for realizado pelo juiz em cooperação com as partes. Sentença. Acho que começamos o procedimento de descida. 485 e 487 repetem, na verdade, praticamente o que era o 267 e o que era o 269, apenas como título de informação. E aí vem alguns aspectos que preocuparam, de certa forma, e preocupam a magistratura, que são os requisitos de fundamentação da sentença. O Código, ao estipular determinados tipos de comportamento técnico, tanto para o juiz como para o advogado, essa obrigação de reciprocidade existe tanto para a decisão como para a postulação. O juiz e as partes são sujeitos do contraditório e não se pode imaginar que o juiz está obrigado a fazer fundamentação adequada se a postulação não vem na mesma medida. Portanto, quando se fala em fundamentação analítica, se exige também postulação analítica. É uma via de mão dupla. Portanto, não é só a obrigação do juiz de fundamentar adequadamente em suas decisões. Aquela obrigação que eu falava de fundamentação adequada da petição inicial vem exatamente por uma interpretação conjugada desse dispositivo. Muito bem. Está escrito ali, ó, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que 1. Se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicitar sua relação com a causa ou a questão decidida. Exemplo do Fred. Nos termos do artigo 86 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão, etc. E tal, por sua vez, o artigo 927 do Código Civil diz que aquele que, por ato ilícito, causar dano, Sendo assim, presentes o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo de causalidade, defiro o pedido e condeno o réu a pagar X. Isso é fundamentação? Óbvio que não. Isso aqui é só uma maquiagem que serve para decidir qualquer tipo de causa, e não necessariamente aquela específica, ou seja, isso é só citação de dispositivo legal e de alguns institutos, sem descer. Olha, esse artigo incide por conta disso, daquilo. Aconteceu isso no processo, o réu violou o direito do autor, houve lesão e, portanto, há direito ao ressarcimento. Esse tipo de fundamentação não é tolerável pelo Código. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar o motivo concreto de sua incidência no caso. Portanto, expressões dessa natureza são inválidas para fundamentar adequadamente uma decisão. É evidente a onerosidade excessiva. O réu atenta contra a boa-fé, atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade. A gente quase não vê isso nas decisões, né? Só que isso são cláusulas jurídicas abertas. E o juiz precisa dizer, é evidente a onerosidade excessiva, por quê? Porque o réu se comportou de forma abusiva na formulação da cláusula, o autor está pagando mais do que devia, ou seja, não basta dizer que há onerosidade excessiva, é preciso explicitar essa cláusula aberta e trazê-la para o caso concreto. A mesma coisa, por que o réu atenta contra a boa-fé? Qual é o comportamento específico do réu que atenta contra a boa-fé? O que é razoabilidade e o que é proporcionalidade? Com base nessa mera
indicação do que significa isso, é impossível se ter como fundamentada uma decisão. Terceiro, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. A professora Tereza Arruda chama de decisão pretinho básico. Presentes o fumus boniuris e o periculum in mora, defiro a liminar. Isso também não é fundamentação. Muito bem. Esse é o dispositivo que causou muita revolta, vamos assim dizer, na magistratura. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Numa leitura inicial, numa primeira leitura, a impressão que se tem é que o juiz teria que fazer, como disse, aquelas sentenças tipo formulário, né? Só, olha, tem 35 teses na inicial, ele vai riscando com o quadradinho. Primeira, segunda, terceira, tal. Se o juiz já tem uma capacidade de trabalho estrangulada pelo volume de serviço que tem, imagina se ele tivesse que fazer esse tipo de sentença aí no estilo formulário. Mas não é isso que o Código quer. O Código quer que o juiz enfrente, necessariamente, argumentos que poderiam infirmar a sua conclusão. Por exemplo, o autor ingressa com uma ação de acidente de trânsito dizendo que o réu estava na contramão, em excesso de velocidade, havia acabado de furar o sinal vermelho, estava embriagado, e os pneus do carro estavam careca. 5 teses. A prova do processo indica que ele furou o sinal vermelho e causou a colisão, gerando danos no veículo do autor. O juiz examina apenas a tese do sinal vermelho. E nenhuma das outras ele precisa cuidar na sentença. Por quê? Porque não examinando as outras teses, a sua conclusão não foi infirmada, ou seja, não foi derruída, não muda o resultado do julgamento pelo fato de ele só ter analisado o furo do sinal vermelho. Agora, se fosse para dar pela improcedência do pedido do autor, aí ele teria que examinar as 5 teses. Não teve furado de sinal, o pneu não estava careca, não estava em excesso de velocidade, ou seja, para acolher o pedido do autor, ele não precisa examinar todas as teses, basta uma. Para rejeitar, ele precisa examinar todas as teses. No polo passivo, numa ação de cobrança, o réu argumenta que houve pagamento e que houve compensação de dívidas. Se o juiz reconhece que houve pagamento, ele julga improcedente o pedido e não precisa examinar a tese da compensação. Por quê? Porque o não exame da tese da compensação não modificaria o resultado do julgamento, ou seja, a ausência de exame daquela matéria não infirmaria a conclusão do julgamento. E essa é mais ou menos a técnica que se tem a utilizar. Por quê? Porque não é, digo mais uma vez, sentença de análise de formulário. São só aquelas matérias que poderiam modificar o resultado do julgamento, tanto para o lado do autor como para o lado do réu. Também não é fundamentada uma decisão que se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. É a famosa decisão e peticionamento por ementismo. O juiz cita 350 ementas, mas não diz por que aquele julgado se aplica ao caso concreto. Então, eu tenho que dizer, olha, há precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina envolvendo questão praticamente idêntica, na qual se examinou isso e aquilo. Esse mesmo fenômeno acontece no processo porque o réu fez isso, o réu fez aquilo, o autor não fez isso, o autor não fez aquilo. Então, é preciso trazer para o plano concreto, para a massa de informações que constam do processo, a compatibilidade do precedente com o caso concreto. Se isso não houver, a sentença e também o pedido do autor é impassível de fundamentação. Sexto, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou a superação do entendimento. A parte invoca que aquele caso se resolve a partir de um precedente do STJ. Se o juiz não demonstrar na sua sentença que o caso contém particularidades que não incida aquele precedente, a decisão estará nula. Ele não pode simplesmente dizer, olha, eu julgo contra o precedente porque o meu entendimento pessoal é esse. Ele tem que demonstrar no processo alguma peculiaridade que permita a distinção daquela causa, que é o chamado distinguishing, ou que aquele precedente, por uma questão superveniente, não se aplica mais àquele tipo de caso, que é a chamada superação ou o overruling. E finalizando, quando falava lá no início em primazia da decisão de mérito, da mesma forma que o Código trouxe maior obrigação, vamos dizer assim, ao magistrado
para fundamentar as suas decisões de forma mais qualificada, de forma mais adequada, o que poderia representar, em tese, uma maior carga de trabalho, o Código, com outra mão, ele dá um excelente suporte à atividade decisória. Vejam aqui, ó. Quando o artigo 282, primeiro deles, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. 248 do Código 73 já dizia mais ou menos isso. Agora vem a cereja do bolo. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. E esse dispositivo, ele muda a lógica do processo decisório. Por exemplo, se eu estou numa fase intermediária do processo, julgamento antecipado da lide, eu verifico que o autor tem razão em relação a uma preliminar de legitimidade passiva de causa. Mas eu percebo também que o pedido do autor é improcedente. O que o juiz deve fazer nessa hipótese? Ele extingue o processo com base no 485, que é o antigo 267, ou ele deixa de examinar a preliminar e passa direto ao exame do mérito sem precisar fazer esse exame? É isso que o Código quer. Por quê? Porque o Código quer que o juiz decida o mérito das causas e não que ele fique se limitando a resolver o processo sem exame do mérito. Agora, quando o juiz perceber que realmente o autor teria em tese razão, aí ele é obrigado a se debruçar na questão meramente processual e enfrentar aquela alegação. Mas isso, percebam, muitas vezes o réu alega uma série de preliminares. Falta de interesse, legitimidade, alega decadência, alega prescrição, e ele tem razão quanto ao mérito. Mérito. A prescrição e a decadência, elas estão situadas lá no 487 como uma extinção do processo de mérito, mas elas não representam o mérito propriamente dito. Ninguém vem a juízo, como eu disse, vamos tratar da prescrição, vamos tratar da decadência. A pessoa quer receber uma decisão judicial atestando se tem ou se não tem razão. E esse tem ou não tem razão só se verifica no mérito propriamente dito, 4871, com resolução do mérito, direito material propriamente dito. Muito bem. Na sistemática de 73, o juiz o que faria? O réu alegou 4 preliminares. Ele examinava a primeira, rejeitava. Examinava a segunda, rejeitava. A terceira, rejeitava. A quarta, rejeitava e julgava o pedido improcedente. Agora o juiz não precisa mais fazer isso. Se o pedido é improcedente, ele vai direto no mérito, com base no 488, e não precisa mais examinar aquelas questões preliminares. Ou seja, olha o que se reduz a mão de obra de elaboração de uma sentença nesse sentido. E se privilegia o quê? Exame de mérito. Então, penso que esse seja um avanço importante para permitir que o juiz tenha fluência maior no seu trabalho. Aquele trabalho de estiva, que acabaria não dando em absolutamente nada, fica agora dispensado por conta desse dispositivo. Acho que cheguei no meu limite e agradeço a atenção de todos vocês e talvez tenhamos algumas perguntas aqui para poder conversar. Obrigado. Posso ir para a mesa, né? Obrigado, amigo. Bom, boa tarde a todos. Rapidamente, eu gostaria de dizer que fiquei lisonjeado pelo convite que recebi do desembargador Luiz César Medeiros, diretor-presidente da Academia, para estar aqui ao lado do desembargador Paulo Henrique, a quem, como ele já assentou, conheço de longa data, desde os tempos em que morávamos aqui vizinhos no centro da cidade, não é, Ronaldo? Na Chácara de Espanha, ali próximo ao Teatro Álvaro de Carvalho. E a forma como assistimos à palestra é a confirmação da capacidade, do engenho e da arte que o juiz de direito Paulo Henrique Moritz Martins da Silva tem e que é por todos nós conhecida, respeitada e enaltecida. E não é por outra razão, senão por esta, que Sua Excelência foi convidado e representou Santa Catarina na comissão de juristas que elaborou o projeto do novo Código de Processo Civil.
ele disse ao início que o doutor Hélio do Vale Pereira, que participou do primeiro ciclo de palestras aqui também neste espaço, inaugurou uma jurisprudência em que dispensava a gravata, pelo menos, dos que estavam à mesa. E o doutor Paulo Henrique teve a gentileza de me ligar hoje ao início da tarde para fazer essa observação. E eu decidi manter a gravata, porque já tinha vindo para o tribunal de manhã para uma reunião de gravata, e como não era efetivamente uma decisão vinculante, seria uma súmula persuasiva, como diria o desembargador Francisco Oliveira Filho, eu decidi manter a tradição, porque não é ainda uma jurisprudência dominante. Aliás, por falar em jurisprudência dominante, foi constituído aqui no tribunal um grupo de trabalho, uma comissão composta pelo desembargador Paulo Henrique, pelo desembargador Francisco Oliveira Neto, pelo desembargador Rony Daniel e por mim, e uma das alterações que nós promovemos, aliás, advinda de uma sugestão do doutor Paulo Henrique, foi no sentido de adaptarmos uma situação que no segundo grau ficou mais adversa, que são as decisões monocráticas. Pelo Código de 73, elas poderiam ser proferidas sempre com base em jurisprudência dominante. Pelo Código atual, desde que se encaixasse em súmula, em julgamento repetitivo, e aí nós adaptamos, então, através de um ato regimental, com base num preceito aberto pelo próprio Código do Processo Civil, que permite que, através do seu regimento interno, novas hipóteses de decisões unipessoais ou democráticas ou monocráticas fossem acrescentadas como competência ou atribuição do desembargador relator, e, como tal, nós assim o fizemos. De sorte que eu quero cumprimentar o desembargador Paulo Henrique e passar, ato contínuo, a submeter à Sua Excelência algumas indagações que nós recebemos aqui, mas não sem antes registrar que tivemos, até agora, a participação de 264 assistentes, o que é um número considerável, mostra a importância desse evento que está sendo promovido pela Academia Judicial e mostra também o prestígio do nosso palestrante do dia de hoje. Isto posto, passamos, então, às indagações. Eu vou ler rapidamente aqui, passar ao doutor Paulo Henrique. Vamos lá. A primeira é de, pelo que eu entendi aqui, Rayane Santos, da Universidade Federal. Se a inicial foi julgada improcedente liminarmente, em virtude de súmula do STF, e posteriormente a súmula é revogada, caberá ação rescisória? Quem terá competência de julgar a inicial? Perguntinha bem cabulosa, como se diz, né? Olha, se houver alteração posterior, ainda na fase do julgamento do recurso dessa decisão que indeferiu a liminar com base no entendimento que foi superado, a hipótese será de provimento do recurso para que a ação tenha curso normalmente em primeiro grau, se foi o que entendi da pergunta. Acho que não, aqui já haveria trânsito julgado, se caberia rescisória. Olha, eu acho que pelos termos da ação rescisória, eu tenho a impressão que não, porque mudança de entendimento jurisprudencial não rende ensejo à ação rescisória, de modo que ficaríamos aí para um problema pontual ocorrido no julgamento de um processo, porque a superação de determinado tipo de entendimento não rende ensejo à ação rescisória. Se o entendimento for modificado durante o processamento do recurso, muito que bem, anula-se a sentença, o processo tem curso. Agora, se já houver trânsito em julgado e esse entendimento for modificado posteriormente, penso que não dá para manejar a rescisória, não. Segunda indagação. O que pensa sobre a alteração do artigo 12 do novo Código, que ocorreu ainda no período da vacatio legis do atual Código? Eu acho que foi um alento. O artigo 12 trata da ordem cronológica, até então rígida e obrigatória, para a prolação de decisões e sentenças. E essa alteração, com a inclusão da expressão preferencialmente, traz de volta a perspectiva de gestão de unidade por parte do magistrado, ou seja, mantém-se um critério preferencial de obediência à ordem cronológica, ou seja, os processos mais antigos devem ser decididos antes, mas não se engessa a atividade de gestão da unidade, porque é um dos critérios de administração da unidade. Existem uma série de técnicas de ataque de acervo
que não se resumem à mera cronologia. É o que se convencionou chamar de court management, ou seja, tem case management e tem court management. Ou seja, o juiz cada vez mais deve ser capacitado para realizar gestão de processo e gestão da sua unidade. E quem disse que o critério cronológico é o único que deveria ser observado? Eu acho que quando se colocou essa expressão preferencialmente, se compatibilizou um interesse primário de resolver primeiro os processos mais antigos, mas que não se ficasse exclusivamente naquelas exceções, e já se desconfia-se de um dispositivo quando ele apresenta uma regra e 9 exceções. A qualidade desse dispositivo seguramente não é das melhores. Quando o juiz elencar o critério preferencial de cronologia, ele deve obedecer àqueles dispositivos do 12. Mas ele pode, por exemplo, encontrar outras metodologias de trabalho que também permitam a gestão da sua unidade para que ela possa ter o seu trabalho fluído de forma adequada. E eu dou um exemplo a vocês. Se nós tivéssemos a cronologia rígida, chegava nas mãos do juiz, por cronologia rígida, um processo extremamente complexo para decidir. E atrás desse processo, imagina uma ação discriminatória, uma ação que tenha grande repercussão e que o juiz precisa parar para examinar um processo desse. Uma decisão judicial não é num piscar de olhos, não é num toque que vai ser editada. O juiz precisa de tempo para elaborar essa decisão, examinar o processo, refletir acerca da decisão a ser proferida, e o juiz, então, pela ordem cronológica rígida, ele tem que parar toda a sua unidade, e enquanto ele não julgar esse processo, ele não pode avançar com a resolução de N causas singelas que estão ali prontas para ele examinar: a expedição de um alvará, a homologação de um pagamento de uma execução, porque não há previsão de homologação de pagamento da execução para efeito de furar fila pelo artigo 12, já não mais existente. Então, questões simples que o juiz pode ir tocando paralelamente, sem abrir mão da observância da cronologia. Ou seja, acho que o artigo 12, com a nova redação, ele permite exatamente esse jogo de cintura para poder manejar melhor o acervo da unidade. Aliás, essa expressão, ou advérbio, preferencialmente, é uma panaceia para os legisladores quando precisam flexibilizar alguma situação extremamente rígida. Então, sempre se usa, como técnica legislativa, preferencialmente. Doutor Paulo Henrique, a pergunta da Alessandra: qual seria a orientação nos casos em que já se sabe que a audiência conciliatória será infrutífera? Por exemplo, revisionais de contrato bancário. Eu acho que esse foi um passo equivocado que o legislador deu, no sentido de querer prestigiar a mediação, a conciliação, tornou obrigatória a realização dessa solenidade, que muitas vezes a sua designação só interessa ao réu que não quer compor. Se sabe de antemão que não haverá perspectiva de conciliar, e o juiz, como o réu não afirma na contestação que não deseja conciliar, aguarda-se uma pauta, sabe-se lá para quando, e quando chega na audiência de conciliação, simplesmente ela é inexitosa, e já se sabia que ela seria inexitosa no nascedouro do processo. Penso que, com a prática, os juízes encontrarão fundamentos para não designar as audiências nessas hipóteses, por uma interpretação sistêmica, inclusive de eficiência da atividade jurisdicional. A eficiência é um dos princípios constitucionais que informam o trabalho do juiz. De modo que, se ele sabe de antemão que essa audiência será absolutamente infrutífera, se o autor já diz na petição inicial, olha, estou tentando fazer uma composição com o banco faz 300 anos e o acordo não sai, vamos partir logo para o embate para dizer quem que tem razão, e eu não quero audiência de conciliação. E é nada mais legítimo do que se conferir ao autor esse desejo de não participar de uma audiência sabidamente infrutífera. Por quê? Porque o retardamento dessa audiência só vai prejudicar a uma pessoa, a ele, e não ao réu. Então, acho que o caminhar do processo, o caminhar da aplicação prática do Código, permitirá, acho que, a mitigação dessa rigidez que o legislador impôs, e ainda com aquela grave sanção de aplicação de pena para os faltosos. Da eficiência, exatamente. Pergunta de Grace Lani: mesmo que a parte não alegue, o magistrado precisa se manifestar na sentença a respeito de precedente vinculante que não se aplica ao caso? Olha, dentro do princípio da cooperação, que precisa ser muito bem interpretado, o princípio da cooperação, que está lá no artigo 6º e que se
ele se evidencia em uma série de passagens do Código, ele pressupõe que uma decisão ela é construída a partir de um contraditório substancial, ou seja, a parte tem o dever de informar de forma muito leal e clara ao juízo acerca de suas pretensões. Ora, se o juiz vai eventualmente conhecer de determinado ponto que não foi objeto de debate, ele precisa aplicar a regra do artigo 10. Agora, se o precedente não se aplica do mesmo modo e não foi agitado, ele não precisa se ocupar com isso, porque o juiz sempre estará submetido ao contraditório substancial e à cooperação. Ou seja, não existe mais aquela perspectiva de um ditado que, na minha opinião, atrapalhou muito a administração do sistema de justiça, que é o dame refactum dabutibi jus. O advogado, de forma muito cômoda, apresentava um problema, botava um abacaxi com casca em cima da mesa do juiz e dizia, desenrola para mim. Ou seja, a decisão judicial com o Código de 2015, ela é fruto de um debate, de uma cooperação e de um contraditório substancial. Se as matérias não foram objeto de debate entre as partes e não se submeter a contraditório prévio, o juiz não está obrigado a examiná-las. Novamente da Geisilane. Qual o momento do trânsito em julgado da decisão parcial de mérito, se não houver agravo de instrumento? E qual o termo inicial para a ação rescisória? O trânsito em julgado é o termo inicial para a ação rescisória. E o momento em que ele se torna definitivo é quando o agravo for desprovido ou quando fluir o prazo para a sua interposição. Pergunta de Luiz Carlos. É correta a improcedência liminar parcial do pedido nas causas que não demandam dilação probatória, cumpridos os requisitos do artigo 332? Perfeitamente. Pode ser que determinado tipo de pretensão seja caso de improcedência liminar, na hipótese de cumulação de pedidos, então se rejeita liminarmente aquela pretensão por uma interlocutória e o processo segue para tratar daquelas questões que não são de improcedência liminar, porque nessa hipótese há acumulação de pedidos. Ainda de Luiz Carlos. Em petições de revisão de contrato bancário, teses repetitivas, seria correto determinar a emenda da inicial muito longa, 60 páginas, por exemplo? Em caso positivo, o que seria proporcional e adequado? Isso é um debate que acaba caindo até quase que no surrealismo, né? Me parece que é uma técnica extremamente adversa ao autor propor uma ação com a quantidade de laudas, porque ele tá dando um tiro no próprio pé, porque se uma causa pode ser proposta com uma petição clara, precisa, que veicule adequadamente o direito, em menos laudas, é mais interessante para todo mundo, inclusive para a natureza, quando se tem que imprimir tanto papel para uma petição. Não consigo imaginar que a parte precise despender 60 laudas para propor uma ação revisional de contrato, com tanta massificação dos precedentes acerca desses temas. Agora, por outro lado, também não me parece que seja razoável que o juiz determine uma emenda para quantificar qual é o número de laudas que o advogado pode gerar para a propositura de uma ação. Como disse, quando falava a respeito de informação, uma boa informação, ela deve ser clara, rápida e precisa. Uma petição de 60 laudas, ela jamais será uma peça de informação rápida, porque presume-se que o juiz, claro que vai fazer uma leitura dinâmica, porque a gente já consegue, né, tateando, ver do que está tratando em cada compartimento, mas me parece que emendar uma petição por causa do número de laudas é até sustentável do ponto de vista jurídico, mas acho que não é sustentável do ponto de vista prático. Então, cada um tem que cumprir o seu papel para uma melhor fluência do processo, e o autor, se ele já começa a fazer uma petição com 60 laudas, me parece que não é muito auspicioso para ele a tramitação de um processo com a desejada celeridade. Temos aqui, por fim, 3 perguntas cujos autores não foram identificados. Vamos à primeira delas. O artigo 291 do Código de Processo Civil dispõe: a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Inciso 5, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Pergunta: se o autor pede R$10 de dano moral e o juiz julga parcialmente procedente a pretensão, fixando em R$4.000, há sucumbência recíproca? Esse tema é extremamente interessante. O que acontece? O que acontecia no sistema do Código de 73? O autor formulava uma pretensão de dano moral e toda a jurisprudência passou a dizer assim, olha, nas ações de dano moral, o pedido é meramente exemplificativo. O juiz não se vincula a ele,
tanto para dar procedência no montante pleiteado ou para deferir pretensões a menor. E isso não gera sucumbência recíproca. Por quê? Porque o pedido era interpretado como algo meramente exemplificativo. Dano moral não está sujeito à tabela, graças a Deus, nem à tarifação. Não consigo imaginar como é que se pode alguém conceber uma tabela para dizer joelho machucado 1.000, perda de um dedo, né, 5.000, corte na cabeça 10.000, ou seja, fazendo como se fosse uma espécie de loteamento ou de tarifação, porque o dano ele deve ser ressarcido na exata dimensão da sua extensão. Isso muda de caso para caso. Não consigo imaginar a hipótese de criação de uma tabela para a fixação de dano moral. Existem alguns critérios, a jurisprudência acaba indicando alguns caminhos, mas não há rigidez alguma nesse sentido. O novo Código diz o seguinte: a toda causa será atribuído um valor, inclusive no dano moral, que será o valor que deve ser estipulado como pretendido pela parte. Como o artigo 85 do Código de Processo Civil diz que, na hipótese de improcedência, a sentença condenará o vencido com base no valor dado à causa, há quem sustente que, na hipótese de procedência parcial, ou seja, o juiz pede 10 e o autor pede 10 e o juiz dá 4, estariam alguns entendendo que haveria sucumbência recíproca na hipótese de dano moral. Eu não compartilho deste entendimento. Por quê? Porque isso representaria profunda injustiça ao trabalho do advogado. O advogado não tem como imaginar qual será o valor do dano moral a ser fixado pela sentença. De modo que, se ele pedir 30 e o juiz, naquela hipótese, fixa 10, ou se ele pede 30, o juiz entende que deva fixar 60. Isso não pode, porque o juiz vai ficar limitado ao patamar pretendido. Não consigo imaginar como se possa punir a parte que explicitou um valor pretendido e que tinha compatibilização com a valoração da causa, que tem reflexos no recolhimento de custas, que tem reflexo eventualmente na sucumbência, mas na hipótese de sucumbência total. Então, o autor pede 30, o juiz julga improcedente o pedido, ele vai pagar honorários advocatícios com percentual sobre o valor da causa. Agora, se ele pede 30 e ganha 10, mas ele venceu a causa, o dano moral está sendo deferido, eu não consigo imaginar como se possa conceber sucumbência parcial nessa hipótese. Portanto, penso que o enunciado 326 do STJ continua plenamente em vigor com o novo Código, ou seja, improcedente o pedido integral de dano moral, sucumbência com base no valor da causa. Se ele, como disse, se ele teve parcialmente deferido o valor pretendido, ele foi vencedor na causa, mas num patamar menor, o que, na minha opinião, não importa em sucumbência recíproca. Recebemos aqui sobre a mesa algumas outras indagações, vamos a elas então. Rafael, aqui do Tribunal de Justiça. Numa ação de revisional de contrato, na qual o consumidor autor afirma não possuir cópia do contrato, portanto, ele não pode delimitar exatamente as cláusulas que pretendem ser revisadas. Como proceder? Haveria possibilidade de uma exibição autônoma? Exatamente isso. Se eu não conheço a extensão dos fatos que eu preciso apresentar na petição inicial para veicular a causa, eu preciso me socorrer de medidas que garantam o acesso a esse documento para que, de posse dele, eu possa destrinchar qual é o direito que o meu cliente possa ter ou não. Exibição de documento é uma providência e, se o próprio autor estimar que ele já conheça determinados aspectos do contrato, mas ele não consegue delimitar a extensão de eventuais ilegalidades praticadas, ele não consiga individuar isso na petição inicial, ele pode fazer também uma produção antecipada de prova. Faz uma prova pericial contábil em caráter antecipado, e dessa produção antecipada de prova, ele tem todos os elementos para poder veicular e para poder fazer adequadamente, formular adequadamente a causa de pedir e o pedido. Pergunta de Laís, da Escola da Magistratura. O momento de proferimento da sentença parcial antecipada de mérito é o mesmo momento do saneamento? Se não, qual é o momento processual? Quando é julgamento conforme o estado do processo, nós temos extinção do processo com base no 485 ou no 487, 2 e 3, que é aquela extinção do processo que se fazia ou por uma questão processual ou por reconhecimento da procedência do pedido, renúncia ao direito que se funda a causa ou transação, ou pelo reconhecimento de prescrição ou decadência, ou tínhamos o julgamento antecipado da lide, que tratava de toda a causa. É exatamente nesse momento. Após a réplica, o processo vem ao juízo e ele vê, o processo está maduro
para parte da pretensão ser examinada, é exatamente aí que ele vai proceder à interlocutória de mérito. Mais uma indagação de Rayane Santos, da Universidade Federal. Será que os juízes não utilizarão o argumento de que não precisam analisar todas as teses para manter o atual modo de fundamentação, principalmente nos embargos de declaração? Penso que não. O juiz não poderá, em hipótese alguma, se socorrer desse tipo de, vamos dizer, de subterfúgio. O Código explicita a forma de se decidir. Quando se construiu na jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder uma a uma as teses, desde que se convença, e que ele pode, portanto, decidir de acordo com a sua interpretação, etc. e tal. Isso não funciona mais no sistema do CPC de 2015, ou seja, as teses que são capazes de infirmar a sua conclusão obrigatoriamente deverão ser observadas. Não foram embargos de declaração, há uma omissão, o juiz precisa suprir. Se ele não suprir, o caso é de apelação e o tribunal, sim, poderá, de acordo com o princípio, com a profundidade do efeito devolutivo, corrigir aquela sentença que é classificada como citra petita. Então, se o juiz não corrigir a falha, o tribunal o fará. E o que não pode haver no aforamento, na interposição dos embargos, é querer submeter ao juízo matérias que não foram objeto de contraditório. Por exemplo, o juiz julga a causa sob determinado ângulo, sob determinado fundamento jurídico, que foi objeto do debate travado entre as partes, e a parte embarga de declaração, já com efeito de pré-questionamento, para dizer que não foi examinado o artigo tal da Constituição Federal, que não foi examinado o artigo tal do Pacto de São José da Costa Rica. Ora, se essa matéria não foi submetida a prévio debate, o juiz não está obrigado a respondê-la em embargo de declaração e nem se poderá inaugurar essa discussão em sede de apelação. Por quê? Porque o contraditório substancial, a partir de cooperação, ele sujeita todas as partes do processo, autor, réu e juiz. A segunda indagação daquelas que não foram identificadas é a seguinte: legitimidade ad causam dá ensejo efetivamente à resolução do processo sem exame do mérito? Essa discussão é antiga. O Código optou por manter a mesma redação do Código de 73, dizendo que o processo será extinto sem exame de mérito quando se reconhecer a ilegitimidade de partes. Nós sabemos que não é bem assim que ocorre na prática. Por quê? Essa extinção do processo sem resolução de mérito, ela só é efetivamente cabível e presente nas hipóteses de legitimação extraordinária. Por exemplo, o sindicato ingressa com uma ação e o juiz entende que o sindicato não tem legitimidade para representar os seus associados. A extinção desse processo produz apenas o impacto no reconhecimento da ausência de legitimidade extraordinária do sindicato, mas isso não impede que os seus associados promovam as suas ações individuais representando o seu próprio direito. Quando se reconhece a ilegitimação extraordinária, a questão se resolve exclusivamente no campo do processo. Mas quando o autor vem a juízo, alega que detém a posse de determinado imóvel e não prova durante a instrução que exerce atos de posse, esse pedido vai ser de reconhecimento da ilegitimidade ativa ou de improcedência. Isso não interfere na esfera de direito material do autor, porque quem não tem a posse não pode pedir a proteção possessória. Isso é mérito ou não é mérito? Isso é mérito. Portanto, na legitimidade ordinária, quando ela é reconhecida, no mais das vezes nós temos, sim, resolução do processo com exame de mérito. Essa ilegitimidade ela só se limita ao campo do processo na questão da legitimação extraordinária. Mas o Código acabou por não fazer essa distinção. Isso renderá ainda ensejo algumas discussões. O que o Código faz? Olha, se o juiz reconhece a legitimidade ativa de causa, o autor só pode propor novamente aquela demanda se corrigir o vício. O Código chama se corrigir o vício. Ou seja, se ele indicar uma outra parte como parte ativa ad causam, o processo já não será o mesmo, porque mantém-se a tríplice identidade. Um processo é igual quando tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Se substitui uma das partes, aquele processo não é mais o mesmo. Portanto, em relação a quem foi considerado ilegítimo para postular determinado tipo de direito, se o juiz diz que o autor não tem legitimidade para pedir ressarcimento no prejuízo do veículo, porque ele não é proprietário e nem arcou com os danos, isso projeta efeitos na esfera material do autor. Ele não pode formular aquela pretensão
nunca mais em juízo. Portanto, isso produz, sim, coisa julgada material em desfavor do autor. Então, a legitimação extraordinária, sim, é meramente processual. A outra, eu penso que projeta efeitos de mérito. Como se dá a interpretação do pedido do novo Código em face do Código anterior? Isso aí é uma coisa que o legislador acabou consagrando o entendimento da jurisprudência, porque o Código de 73, ele dizia, o pedido se interpreta restritivamente, incluídos, obviamente, os juros legais na pretensão. Era o artigo 293 do CPC de 73. O que o novo Código faz? A jurisprudência começou ao longo do tempo, num assistencialismo, num suprimento judicial de técnicas de adequação da postulação, começou a fazer a chamada interpretação construtiva do pedido. E aí o Código, no artigo 322, diz assim, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Eu tenho dúvida se essa foi uma boa opção do legislador. Por quê? Porque isso rende ensejo eventualmente até uma certa quebra de imparcialidade do juiz ao julgar. Porque se nós temos a fórmula rígida de interpretação do pedido, eu consigo identificar, a partir do contraditório, aquilo que eu posso ou não decidir. A partir do momento em que se traz um caráter de subjetividade, que o juiz vai interpretar a pretensão acerca do conjunto da postulação, eu corro o risco, sim, de que o juiz, com subjetivismo, acabe extraindo da petição inicial algo até que não tenha sido explicitamente veiculado. Então, corre-se o risco, com esse dispositivo, de algum tom de subjetividade. Mas ele reflete, na verdade, aquilo que a jurisprudência do STJ já vinha dizendo, que o pedido deve ser interpretado de forma construtiva e não restritiva. O tempo dirá, mas eu confesso que tenho algumas preocupações em relação a isso. Talvez a opção do Código de 73, ela tivesse até mais apropriada a tudo que se disse no Código acerca dessa postura do juiz em relação à postulação realizada no processo. Por fim, eu vou abusar da prerrogativa de presidente da mesa e formular uma rapidíssima indagação. Considerando hoje o aparelhamento da advocacia pública, das procuradorias dos municípios, do Estado, das autarquias, das fundações, não seria caso do novo Código ter extinto a figura do reexame necessário? Essa foi uma luta dificílima de ser travada. Nós sabíamos que era uma causa perdida. Lá na comissão da MB, nós sistematicamente, tanto na fase dos juristas como na fase do Senado, depois que eu atuei, a propositura era do fim do reexame necessário, exatamente pelos motivos alinhados pelo Badô Blasi. Mas uma coisa eu aprendi em todo esse processo, que é muito rico. O processo legislativo é uma coisa extremamente complexa. É muito difícil conseguir aprovar um Código de Processo Civil, pela quantidade de recantos que ele acaba interferindo. Então, as corporações atuam de forma muito clara dentro do processo legislativo. Muitas coisas que estavam propostas na comissão de juristas, que eram muito boas, acabaram ficando pelo caminho exatamente por conta desses tipos de pressão, algumas legítimas, outras nem tanto. E o reexame, a gente sabia que era causa perdida. Por quê? Porque os governos não têm interesse na extinção do reexame necessário. O judiciário é utilizado pelo poder público como uma perspectiva de adiar os seus compromissos. Basta ver como é que as coisas se realizam no âmbito do judiciário. Seja no aspecto ativo, que nós temos uma absurda superlotação do sistema de justiça com o processamento do executivo fiscal. Há uma reforma da lei de execução fiscal há muitos anos no Congresso que não anda e que prevê exatamente que a execução se dará de forma extrajudicial e que ela só vem para juízo quando for embargada. Imaginem o que representaria de limpeza das prateleiras do judiciário se essa norma fosse aprovada. Ou seja, nós somos verdadeiros despachantes do Executivo ao cobrar essa dívida ativa. E o Executivo não se aparelha, não realiza na esfera das suas atribuições a cobrança da sua dívida ativa. Por quê? Porque a legislação encaminha tudo para o Judiciário. Então, ele ocupa as prateleiras do Judiciário no polo ativo, com esse acervo gigantesco de execuções fiscais, e quando ele está no polo passivo, ele se socorre de todas as medidas possíveis e inimagináveis para negar a conta e deixar que o governo seguinte pague. Infelizmente, essa é a cultura, né? Ou seja, eu quero acabar o meu governo e quero empurrar esse abacaxi de adimplemento das minhas obrigações para o meu sucessor. Isso é lamentável, é uma pena que tenha acontecido. Nós perdemos uma oportunidade de colocar fim ao reexame necessário,
porque se a parte prejudicada, que é o ente público, não recorrer voluntariamente, é porque a decisão foi conforme, né? E, gente, eu tenho visto e não tenho conhecido de apelações, eu vou falar do Estado, em que o Estado pede, como razão de apelação, a análise do reexame necessário. Gente, isso é quase que um deboche. Ou seja, há uma demissão voluntária da sua obrigação de conversar com a sentença e de cumprir, obviamente, com a dialética processual, que é muito forte no novo Código. A jurisprudência também foi muito benéfica com os apelantes, porque se considerava que, se o réu simplesmente reprisasse os argumentos da contestação, ou o autor reprisasse na apelação os argumentos da inicial, esse recurso deveria ser conhecido, porque, de certa forma, haveria a manifestação de um inconformismo. O novo Código é rígido, ou seja, se não houver impugnação específica no recurso, dos pontos em que se não concorda com a decisão do primeiro grau, o relator liminarmente não conhecerá do apelo. Então, isso me parece um avanço, isso traz responsabilidade aos apelantes, né, a quem não está conforme, porque contraditório substancial e cooperação é isso. O recurso tem que conversar com a sentença e dizer, olha, eu não concordo com a sentença por causa disso, disso, daquilo, o juiz se equivocou por causa disso, disso, daquilo. Se não houver essa dialética no sistema do CPC de 2015, o relator vai negar seguimento ao recurso. Muito do que acontece no nosso sistema de justiça é por conta de uma tolerância de quem comanda o processo, e essa tolerância se dá por parte do Poder Judiciário em poder superar deficiências postulatórias, e isso acaba trazendo um ônus enorme para o sistema, não é para o juiz, um recurso a mais, um recurso a menos, mas o sistema se torna mais emperrado por conta desse assistencialismo que o Código Novo não quer. Doutor Paulo Henrique, a última pergunta, para ficarmos dentro do horário. Novamente, Luiz Carlos, com relação às iniciais em que há desconexão entre os fatos e a fundamentação ou o pedido, quando determinada a emenda, a parte não corrige o vício? É caso já de inépcia da inicial, quando da narrativa dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. O juiz sempre deve determinar a emenda, óbvio, sempre. Aquele dispositivo ali que fala das ações de revisão de contrato, ele, da mesma forma do Código 73, ele está topograficamente equivocado, porque ele diz, a petição inicial será inepta, mas o juiz não pode reconhecer essa inépcia da petição inicial de plano, ele tem que determinar ao autor que proceda à emenda. Mas, se não há conexão jurídica e fática entre a causa de pedir e a conclusão da petição, que é o pedido, existe inépcia da inicial por conta dessa falta de elo entre a causa de pedir e o pedido, ou seja, da narração dos fatos, não decorre logicamente a conclusão. Pediria agora, então, que fizesse as suas considerações finais. Olha, eu acho que esses eventos da academia têm essa virtude de permitir esse diálogo, esse debate. Nós todos estamos numa fase de aprendizado do novo Código, é preciso que o estudemos, como disse, é preciso que tenhamos paciência com o Código, porque exatamente é no chão de fábrica, na pista que nós vamos ver se o projeto do automóvel foi acertado, quais são as suas virtudes, quais são os seus defeitos, quais são as correções de rota, como melhor interpretar o Código para que a gente tenha um sistema de justiça melhor. E isso é um desafio de todos nós, sem termos, obviamente, que a vã ilusão de que o novo Código vai resolver problemas tão graves como os que temos. O judiciário é cada vez mais procurado pela população, muitas vezes o judiciário também acaba interferindo, sob o meu ponto de vista, em temas que não eram da sua atribuição constitucional. Eu falo isso a respeito de um intervencionismo do judiciário nos outros poderes, e isso se dá de forma, na minha opinião, muito preocupante em relação a ações de fornecimento de medicamentos, a vaga em creche. Hoje, o juiz é o bonzinho, o juiz é aquele que supre todas as deficiências do Estado em relação aos seus cidadãos. Hoje nós temos verdadeiros cogestores do sistema de saúde. Os juízes hoje são cogestores. Por quê? Porque a parte eventualmente não tem acesso a determinado tipo de medicação ou tratamento, vai a juízo, e o juiz, sem qualquer preocupação com a responsabilidade fiscal, que nós sabemos o que causou de estrago no país, ele simplesmente manda o Estado comprar, pouco importa se há orçamento ou não para aquele tipo de providência. E será que os juízes serão eventualmente responsabilizados fiscalmente com crime de responsabilidade por conta desse tipo de cogestão da saúde? Então, não bastasse toda a demanda que vem legitimamente ao judiciário, me parece que nós mesmos estamos procurando,
com esse ativismo, que, na minha opinião, é equivocado, suprir deficiências de outros poderes. Ah, mas a Constituição diz que nenhuma lesão a direito pode escapar de exame do Judiciário. É certo, a parte vem e diz, olha, eu tenho uma lesão. E o juiz diz, olha, infelizmente, o senhor bateu na porta errada, quem tem que tratar disso é o governador, é o secretário de saúde, é o prefeito, porque a atribuição de gestão da saúde não é do Poder Judiciário. Conseguir vaga em creche não é atribuição do Judiciário. Determinar a internação de um paciente em UTI não é atribuição do Judiciário. Dia desse, um médico responsável pela UTI de um hospital recebeu uma liminar para que providenciasse a internação de um paciente na UTI. O oficial de justiça chegou, o médico disse, pode me prender, para eu colocar esse paciente, eu vou ter que tirar um outro paciente, porque a minha UTI está lotada. Será que o Judiciário acaba dando uma contribuição para que os nossos sistemas melhorem a partir desse tipo de intervencionismo? Eu acho que é uma reflexão que nós precisamos fazer. E outra coisa que nós precisamos fazer é como lidar com essas demandas de massa dos predadores do sistema de justiça. Será que o que nós temos feito até hoje tem minimizado o uso predatório do sistema de justiça? Será que essas grandes corporações não lucram de forma muito convidativa a ocupar as prateleiras do Judiciário? Não é muito mais prático a eles deixar de investir em capacitação, em atendimento, em cumprir adequadamente seus contratos e esperar que uma meia dúzia de 3 ou 4 venha a juízo para discutir os seus contratos? Ficam realizando defesas que estão afastadas durante muito tempo pelos tribunais e lá, ao final e ao cabo, se condena a um pagamento de uma indenização de dano moral de 5, 10, 20 mil. Será que esse tipo de postura do Judiciário está gerando algum tipo de efeito prático? Será que não está sendo ainda compensatório utilizar de forma predatória o sistema de justiça? Ou seja, são essas respostas, são essas profundas aflições que vão precisar, eu acho que, de uma modificação do comportamento da magistratura e do Judiciário em relação ao enfrentamento desses clientes habituais, e aí inclui poder público, bancos, empresas de telefonia e todos esses que são considerados os 100 maiores litigantes do Brasil. Em Santa Catarina, os 100 maiores litigantes ocupam 53% no polo ativo e 56% no polo passivo, ou seja, metade da força produtiva do Judiciário de Santa Catarina é despendida com os 100 maiores litigantes. Todo o restante da população se contenta com os outros 47%. Alguma coisa está errada nisso. O sistema tem que trabalhar, obviamente, a favor do cliente não habitual. O cliente eventual tem que ser tratado numa visão macro. Eu vi dia desse um trabalho muito bom de 2 colegas nossos, Maximiliano Bum e Orlando Zanon Júnior, tratando exatamente de como se enfoca, de como deve se atacar esse uso predatório do sistema de justiça. Mas nós temos um longo caminho a percorrer. Temos que contar com a força dos tribunais superiores para chancelar esse tipo de postura mais firme da magistratura para coibir esse tipo de acesso ao Poder Judiciário, que, como disse, na minha opinião, namora, flerta de muito perto com a má-fé. Então, acho que o desafio é grande, é longo, mas vai depender, eu acho que de todos nós, para construir um judiciário mais forte e que realmente traga bons serviços à sociedade e não apenas a esses clientes que disse habituais. Alguém já disse, certa feita, em tom pejorativo, de que se as pessoas soubessem como são feitas as linguiças e as leis, não comeriam as primeiras e não respeitariam as segundas. Evidentemente, não é o caso do novo Código de Processo Civil, intuído e elaborado por uma comissão de juristas da qual participou o desembargador Paulo Henrique Moura Martins da Silva, que, para nosso gáudio, integra os quadros da magistratura de Santa Catarina. De sorte que eu quero cumprimentar e agradecer a presença dos colegas desembargadores, senhores e senhoras juízes e juízas, servidores da casa, advogados e demais operadores do direito, dizer que, com certeza, assim como ocorreu na palestra anterior, proferida pelo doutor Hélio do Vale Pereira, hoje, com o desembargador Paulo Henrique, nós estamos cumprindo mais uma tarefa importante da Academia Judicial, no sentido de estabelecer um diálogo permanente sobre esse novo instrumental que nos foi posto à disposição e que, com certeza, será melhor ou não, dependendo do nível do nosso engajamento e da nossa participação. Muito obrigado a todos, parabéns ao desembargador Paulo Henrique, está encerrada a palestra.